Você já percebeu como algumas pessoas começam a te olhar diferente quando você para de buscar aprovação? E se eu te dissesse que o simples fato de não precisar mais da validação dos outros faz com que eles se sintam ameaçados? Neste vídeo, você vai entender por que sua evolução desperta medo, inveja e até mesmo obsessão em quem nunca acreditou em você. Mas antes de continuarmos, já deixe o seu like para que essa mensagem alcance aqueles que precisam ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para não perder nenhum insight que pode transformar sua visão sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. Comente "Eu sou incontrolável" e declare para o universo que ninguém mais tem poder sobre você. Ser diferente nunca foi um problema para você, até que os outros perceberam. Sua independência, sua coragem e sua recusa em seguir a manada os incomodam. Antes, você se esforçava para ser aceito, explicava suas escolhas, tentava mostrar que não era uma ameaça. Mas agora, você não precisa mais da validação deles. E é exatamente isso que os assusta. Eles não sabem como lidar com alguém que não se importa em ser compreendido, que não pede permissão para existir. Para eles, sua liberdade é um perigo, porque expõe a prisão invisível em que vivem. Eles sentem que estão perdendo o controle sobre você, e isso os desespera. Quando alguém se recusa a se encaixar, se torna um espelho incômodo para aqueles que nunca tiveram coragem de sair da linha. Eles veem em você o que poderiam ser, mas nunca tiveram força para se tornar. Então, em vez de admirar sua coragem, tentam reduzi-la. Tentam te puxar de volta, te fazer duvidar, te convencer de que está errado. Mas você não está. O erro sempre foi deles, e no fundo eles sabem disso. O mundo sempre tentou domar aqueles que desafiam o normal. Mas há algo em você que não pode ser domesticado. Sua energia não se curva, sua essência não se apaga. Você é a prova viva de que existe vida além das amarras da conformidade. E é por isso que eles têm medo. Porque se você conseguiu se libertar, isso significa que eles também poderiam. Mas eles nunca tiveram coragem para isso. Eles se lembram de você como alguém que explicava demais, que tentava provar seu valor, que aceitava migalhas. Essa era a versão de você que eles conheciam e que eles achavam que controlavam. Mas essa versão não existe mais. Hoje, sua presença carrega um peso que eles não conseguem ignorar. Você não precisa gritar, não precisa se impor. Sua simples existência já é suficiente para desestabilizá-los. Eles fingem que não percebem a diferença, mas está estampado em seus rostos. Ajustam as roupas, desviam o olhar, mexem nervosamente nas mãos. Eles tentam agir como se nada tivesse mudado, mas a verdade é que agora você os intimida. Não porque você se tornou arrogante, mas porque você se tornou impenetrável. E isso os enlouquece. Antes, eles tinham poder sobre você, mas esse poder nunca veio da força ou da sabedoria. Veio da manipulação, da dúvida, da sua necessidade de ser aceito. Agora, esse ciclo foi quebrado, e eles se perguntam, desesperados, o que aconteceu com aquela pessoa que podíamos controlar? A resposta é simples: essa pessoa morreu, e em seu lugar nasceu alguém que eles nunca poderão atingir novamente. Se você chegou até aqui, saiba que grandes bênçãos estão prestes a entrar na sua vida. O universo já começou a mover as peças ao seu favor, e nos próximos dias, algo incrível vai acontecer. Um novo ciclo de abundância está se abrindo, e sim, até mesmo um carro zero pode estar a caminho. Mas existe uma lei poderosa. A gratidão acelera tudo aquilo que está destinado a você. Para mostrar ao universo que você está pronto para receber, envie um "valeu demais" com um valor de até $100 e fortaleça essa energia de prosperidade. Esse simples ato de fé pode ser a chave para destravar tudo o que já está vindo na sua direção.
Eles sempre souberam jogar sujo. O jogo deles nunca foi de força, mas de controle psicológico. Pequenos comentários disfarçados de preocupação, críticas sutis que te faziam questionar suas decisões, elogios que vinham com um veneno oculto. Eles sabiam exatamente como te manter dentro da redoma deles. Mas agora, nada disso funciona mais. Antes você mordia a isca. Se explicava, tentava mostrar que era bom o suficiente, se desesperava para corrigir mal-entendidos. Eles precisavam que você estivesse sempre na defensiva, sempre reagindo. Porque enquanto você estivesse ocupado tentando provar algo, nunca perceberia a verdade. O problema nunca foi você. Foi o jogo deles. Mas você não joga mais. Eles tentam te provocar, esperando que você caia na armadilha de sempre. Mas você não reage, e isso os enlouquece. Porque a pior coisa para um manipulador não é ser enfrentado, é ser ignorado. Sem sua reação, sem sua energia, sem seu envolvimento, eles perdem a única coisa que os fazia se sentir poderosos. E agora, sem você, eles não têm mais nada. Eles esperavam tudo de você, menos o silêncio. Prefeririam que você gritasse, que discutisse, que tentasse se defender. Porque enquanto houvesse barulho, ainda haveria um jogo. Mas você se recusou a dar essa satisfação. Sua ausência de resposta foi a resposta mais devastadora que poderia existir. O silêncio deles nunca foi verdadeiro. Sempre foi um espaço preenchido por sussurros, fofocas, tentativas desesperadas de manter você conectado ao jogo. Mas o seu silêncio é diferente. Ele não esconde insegurança, não espera um retorno. Seu silêncio é uma declaração de poder, e isso os aterroriza. Porque agora eles precisam enfrentar o que sempre tentaram evitar, a própria consciência. Enquanto podiam te arrastar para o caos deles, nunca precisavam olhar para si mesmos. Mas sem você, tudo o que resta é um vazio. Eles percebem que nunca foram tão fortes quanto pensavam. O verdadeiro poder sempre foi seu. E agora, eles sabem disso. Eles sempre acreditaram que poderiam te manipular, que tinham as palavras certas para te dobrar, que conheciam seus pontos fracos melhor do que você mesmo. Durante muito tempo, isso foi verdade. Eles jogavam com sua insegurança, sabiam exatamente como te manter girando em círculos, sempre esperando a próxima aprovação, a próxima migalha de aceitação. Mas agora, o jogo mudou. O controle que antes parecia absoluto se tornou inútil, porque você não busca mais permissão para existir. A frustração deles é quase palpável. Eles tentam de tudo para recuperar a influência que tinham sobre você. Se aproximam sorrateiramente, testam sua paciência com comentários disfarçados de preocupação. Jogam indiretas esperando que você morda a isca. Mas nada funciona, porque você percebeu algo que eles sempre tentaram esconder. O controle deles só existia porque você o permitia. Agora que você quebrou as correntes, eles não sabem o que fazer. Estão perdidos, confusos, inseguros. Pela primeira vez, eles estão sentindo na pele a impotência que tentaram te fazer sentir. Eles falam mais alto, tentam te provocar, criam histórias onde você é o vilão. Qualquer coisa para te puxar de volta ao velho ciclo, mas nada mais te afeta. Você não se preocupa com a narrativa deles, não sente necessidade de se defender, não perde tempo com explicações inúteis. O silêncio se tornou sua maior arma. E a pior coisa para quem sempre viveu de manipulação é perceber que perdeu completamente o controle sobre alguém que um dia considerou fácil de manipular. Eles tentam entender de onde vem sua força. Como alguém que já duvidou tanto de si mesmo agora caminha com tanta certeza? Como alguém que antes buscava aceitação, agora não precisa da validação de ninguém. Eles procuram explicações externas. Talvez você tenha encontrado uma nova influência. Talvez alguém tenha te ensinado a ser assim. Mas a verdade é muito mais simples. Sua força sempre esteve dentro de você.
O que mudou foi que você finalmente parou de duvidar dela. O problema nunca foi a falta de capacidade. Você sempre teve talento, sempre teve visão, sempre teve tudo o que precisava para vencer. Mas eles fizeram você acreditar que não. Te convenceram de que você precisava da aprovação deles, que sem a validação do grupo você não teria valor. E por um tempo você acreditou, até que um dia algo dentro de você despertou. Um dia você percebeu que nunca precisou deles, que tudo o que buscava fora já estava dentro de você o tempo todo. Agora eles te observam e sentem a diferença. Sua energia não pode mais ser sugada. Sua confiança não pode mais ser abalada. Sua visão não pode mais ser desviada. Eles tentam entender como você faz isso, mas nunca conseguirão, porque essa força não vem de fora. Ela vem do que você sobreviveu, do que aprendeu, das batalhas que travou em silêncio. Eles nunca terão essa força porque nunca tiveram que se reconstruir como você teve. E esse é o verdadeiro abismo entre vocês. Eles sempre se acharam superiores, riam de você, te olhavam de cima, te tratavam como alguém menor, alguém que nunca alcançaria o nível deles. Na verdade, essa era a única forma deles se sentirem grandes, diminuindo você. Mas agora a realidade virou do avesso. Eles ainda tentam agir como se fossem melhores, como se tivessem tudo sob controle. Mas no fundo, eles sabem. Sabem que perderam a vantagem que achavam que tinham. A ironia é que, no fundo, eles nunca foram superiores a você. Apenas eram mais barulhentos, mais confiantes na própria mediocridade, mais habilidosos em esconder suas fraquezas. Mas agora que você parou de se diminuir, a verdade se tornou inegável. Eles nunca foram mais fortes, mais inteligentes ou mais capazes. Eles apenas tinham mais prática em fingir que eram. E agora, sem a ilusão que os sustentava, tudo desmorona. Eles percebem que nunca foram tão especiais quanto pensavam, que, na verdade, sempre precisaram que alguém estivesse abaixo deles para que pudessem se sentir importantes. Mas você não está mais ali. E sem alguém para diminuir, eles percebem que a única coisa realmente pequena era a própria autoestima deles. Eles tentam justificar sua evolução de todas as formas possíveis, menos aceitando a verdade. Dizem que você mudou por influência de algo externo, que sua nova postura é apenas uma fase, que no fundo você ainda é aquela mesma pessoa de antes, só está fingindo. Eles contam histórias para si mesmos porque não conseguem encarar o fato de que você cresceu sem eles. A ideia de que você simplesmente evoluiu enquanto eles permaneceram estagnados é insuportável para eles. Eles se agarram à ilusão de que um dia você vai voltar ao normal, que essa nova versão de você é temporária, que no fundo você sente falta deles. Mas o que eles não percebem é que não foi você quem se afastou. Foram eles que ficaram para trás. Enquanto eles repetiam os mesmos padrões, viviam das mesmas desculpas, se prendiam às mesmas ilusões de grandeza, você foi em frente. Aprendeu, se fortaleceu, cresceu. Não há retorno possível para o passado, porque ele não tem mais nada a te oferecer. E essa é a verdade que eles não suportam. Você não apenas mudou, você superou. Você se tornou alguém que não depende mais do que eles têm a dizer, do que eles pensam, do que eles aprovam ou desaprovam. Eles recusam essa realidade porque ela destrói a narrativa onde eram eles que estavam no controle. Mas já não importa mais, porque ao contrário deles, você não precisa que ninguém aceite sua verdade. Você apenas vive de acordo com ela. Antes, cada olhar torto te incomodava. Cada comentário maldoso fazia você refletir por horas. Cada provocação te puxava para discussões intermináveis, na tentativa de se defender, de provar que não era aquilo que diziam. Mas agora, nada disso importa. Você percebeu que tudo isso era um
Um jogo onde as regras sempre mudavam para te manter na defensiva, onde nunca importava o que você dissesse ou fizesse, porque eles sempre encontrariam uma forma de distorcer e te colocar como o errado. Mas um jogo só funciona enquanto há dois jogadores. E você simplesmente largou as cartas. Agora, quando eles tentam te provocar, encontram um vazio. Quando jogam indiretas esperando uma reação, recebem silêncio. Quando tentam te prender em discussões manipuladas, percebem que estão falando sozinhos. Eles não sabem lidar com isso, porque sempre contaram com a sua participação para que o jogo funcionasse. Sem você, tudo desmorona. O mais engraçado é que agora eles são os que parecem desesperados. Antes, eles se alimentavam da sua energia, do seu esforço para provar algo, da sua tentativa de se encaixar. Agora, são eles que buscam sua validação, que tentam chamar sua atenção, que fazem de tudo para que você olhe para eles de novo. Mas você não olha. Você aprendeu que o jogo deles nunca teve um prêmio, e o melhor jeito de vencer foi simplesmente parar de jogar. Eles tentam te lembrar de quem você foi. Trazem histórias do passado, falam sobre os momentos que vocês compartilharam, tentam te fazer revisitar a antiga versão de si mesmo. Não porque se importam, mas porque precisam te puxar de volta para um lugar onde ainda se sentiam no controle. Para eles, o passado é uma âncora que pode te segurar, um laço que pode te prender. Mas o que eles não entendem é que você não é mais essa pessoa. O passado serviu ao seu propósito. Ele te ensinou lições, te fez crescer, te moldou. Mas ele não te define mais. Você já não carrega mais as inseguranças daquela época, já não se vê pelos olhos de quem te subestimou, já não sente necessidade de se encaixar onde nunca foi bem-vindo. A pessoa que eles conheceram se foi. No lugar dela, existe alguém mais forte, mais consciente, mais impenetrável. E essa versão de você não tem mais espaço para a manipulação deles. Eles querem te prender a um tempo que já não existe. Mas enquanto eles vivem do que foi, você caminha para o que será. O passado é uma história já escrita, e você não tem interesse em reler velhas páginas. Você não renega sua história, mas também não é escravo dela. O que importa não é quem você foi, e sim quem você está se tornando. E isso eles nunca conseguirão entender. No começo, eles fingem que nada mudou. Tentam agir como se sempre tivessem estado ao seu lado, como se nunca tivessem duvidado de você, como se sempre tivessem torcido pelo seu sucesso. Mas você percebe nos detalhes, nos olhares que se prolongam um pouco demais, nas perguntas disfarçadas de curiosidade, nos elogios que carregam um peso oculto. Eles não estão felizes por você, estão tentando entender como alguém que um dia foi tratado como insignificante conseguiu se tornar alguém que agora eles não podem ignorar. A inveja, que antes vinha em ataques silenciosos, agora se esconde atrás de sorrisos falsos e tentativas mal disfarçadas de se reconectar. Eles querem proximidade, mas não porque mudaram ou porque aprenderam a te valorizar. Eles querem estar perto para tentar decifrar o que te tornou tão inabalável. Querem absorver um pouco da sua energia, entender o que você faz de diferente, descobrir o que te fez crescer enquanto eles permaneceram os mesmos. Eles acreditam que, ao se aproximarem novamente, podem descobrir uma forma de recuperar a sensação de superioridade que perderam. Mas o que eles não entendem é que essa força nunca poderá ser copiada, porque ela não vem de técnicas, estratégias ou atalhos. Ela vem das batalhas internas que você enfrentou sozinho. Você sente a hipocrisia em cada palavra calculada. As mesmas pessoas que riram de você, que duvidaram, que tentaram te diminuir, agora tentam se fazer presentes, como se nunca tivessem te virado as costas. Mas a memória é um escudo poderoso.
Você lembra quem estava lá quando ninguém acreditava em você. Lembra quem te estendeu a mão e quem tentou te afundar. E por mais que tentem disfarçar, por mais que finjam um interesse genuíno, a verdade é clara. Eles não querem sua amizade, não querem sua vitória, querem entender por que não conseguem mais te atingir. E é aí que a grande ironia se revela. Eles passaram tanto tempo tentando te apagar, te desmerecer, te fazer duvidar de si mesmo, que nunca imaginaram que um dia seriam obrigados a reconhecer sua grandeza. Agora, eles observam de longe, tentando encontrar uma brecha, um erro, um sinal de fraqueza. Mas tudo o que encontram é alguém que não precisa mais da aprovação deles. E nada é mais insuportável para um invejoso do que ver sua vítima brilhar sem precisar da sua permissão. Eles não conseguem aceitar o fato de que você seguiu em frente, que não olha mais para trás, que construiu um mundo onde eles não têm mais espaço. No fundo, eles sempre acreditaram que não importa o que fizessem, você sempre estaria lá. Que bastaria um aceno, uma mensagem, um reencontro casual para que tudo voltasse ao normal. Mas agora eles veem a verdade, não há mais caminho de volta. E essa realidade os assombra. Porque se você conseguiu seguir sem eles, o que isso diz sobre o valor que realmente tinham na sua vida? Eles tentam encontrar uma justificativa para o seu sucesso. Dizem que foi sorte, que foi coincidência, que você apenas teve um bom momento. Tentam minimizar, encontrar falhas, convencer a si mesmos de que, no fundo, você ainda sente falta deles. Mas o silêncio que recebem como resposta os destrói por dentro. Porque se tem algo que eles nunca suportaram, é a sensação de irrelevância. Eles passaram tanto tempo tentando te manter pequeno porque precisavam que você dependesse deles. Agora, a simples ideia de que você está melhor sem eles os obriga a encarar uma verdade que tentaram evitar a todo custo. Você nunca precisou deles para nada. E quanto mais eles tentam se provar importantes, mais percebem que não são. Você não sente raiva. Não busca vingança, não perde tempo tentando mostrar o que conquistou. Você simplesmente segue vivendo. E isso os mata. Porque a pior coisa que poderia acontecer para alguém que sempre se alimentou da sua insegurança é perceber que você nem sequer pensa mais neles. Você se tornou livre. E eles, por mais que tentem esconder, continuam presos na necessidade de te atingir. Mas agora não há mais acesso. Você ergueu um muro tão alto que não há mais nada que possam fazer. Essa nova realidade é cruel para eles, porque no fundo sempre acreditaram que tinham poder sobre você. Mas agora, pela primeira vez, eles são obrigados a encarar o fato de que nunca foram tão essenciais quanto imaginavam. E essa verdade, mais do que qualquer outra coisa, é o que os destrói. Porque o que eles mais temiam aconteceu. Você não apenas cresceu, você se libertou. Eles olham para você e sentem algo que não conseguem admitir: arrependimento. Não porque te valorizam agora, mas porque sua existência se tornou uma prova viva de tudo o que eles poderiam ter sido, mas não tiveram coragem de se tornar. Enquanto você enfrentou seus medos, quebrou seus limites e cresceu, eles permaneceram estagnados, presos na mesma mentalidade, nos mesmos ciclos destrutivos, nas mesmas desculpas que usavam para justificar sua falta de evolução. Você se tornou aquilo que eles diziam que era impossível, e agora, toda vez que te veem, são forçados a encarar a verdade que mais tentaram evitar. O problema nunca foi você, sempre foram eles. A inveja que sentem não vem apenas do seu sucesso, mas da percepção de que tiveram as mesmas oportunidades, os mesmos caminhos, as mesmas chances, mas fizeram escolhas diferentes. Enquanto você arriscou, falhou, aprendeu e seguiu em frente, eles optaram pelo conforto, pelo medo disfarçado de prudência, pela falsa segurança de permanecerem no mesmo lugar.
Agora te observam e percebem que poderiam ter evoluído junto com você. Mas ao invés de se inspirarem, preferem te criticar, criar desculpas, te chamar de arrogante, dizer que você teve sorte, porque admitir que tiveram escolha significa aceitar que foram eles que se sabotaram. Mas você não sente pena, porque sabe que cada pessoa tem seu próprio caminho e eles escolheram o deles. Eles poderiam ter crescido ao seu lado, mas preferiram competir. Poderiam ter aprendido com você, mas optaram por te menosprezar. Poderiam ter seguido o próprio caminho, mas escolheram gastar energia tentando te desviar do seu. Agora vivem presos na frustração de ver você brilhando, enquanto eles permanecem exatamente onde estavam. E essa é a pior punição de todas. Perceber que, no final, não foi o mundo que os impediu de crescer, foram eles mesmos. Eles tentam fugir, mas não há mais para onde correr. Por anos culparam os outros, inventaram desculpas, apontaram dedos, criaram inimigos imaginários para justificar suas próprias falhas. Mas agora, sem você para carregar a culpa, sem alguém para culpar pelo próprio fracasso, eles se veem diante do verdadeiro inimigo, a própria consciência. Todas as escolhas erradas, todas as oportunidades desperdiçadas, todas as mentiras que contaram para si mesmos, agora voltam para assombrá-los. E pela primeira vez, não há distração suficiente que os faça escapar dessa verdade. Eles tentam se convencer de que estão certos, que ainda têm o controle, que tudo está sob domínio, mas o desespero está ali, nos gestos nervosos, nos olhares vazios, nas palavras amargas ditas, na tentativa de aliviar a dor interna. Eles percebem que não é você quem está obcecado por eles. São eles que não conseguem parar de pensar em você, porque no fundo, você representa tudo o que eles falharam em ser. Você é a prova de que sempre houve um caminho melhor, mas eles escolheram não trilhar. E agora, a única coisa que resta é o arrependimento silencioso de quem percebe que o tempo não volta. Mas você não olha para trás, não porque sente raiva, não porque deseja vingança, mas porque simplesmente não há mais nada para ver. A estrada que percorreu os deixou para trás, e você não sente necessidade de resgatar quem nunca quis caminhar ao seu lado. Eles vivem presos em um ciclo interminável de desculpas e arrependimentos, enquanto você segue em frente, livre, imparável. No final, a punição deles nunca veio de você, veio da própria consciência, que agora, mais do que nunca, se tornou o pior inimigo que já enfrentaram.